Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. Hoje é quarta-feira, dia 13 de dezembro de 2023. E o tema que estudaremos na nossa lição da Escola Sabatina será Mande-a embora. O texto que serve como base para o nosso estudo de hoje encontra-se em Mateus no capítulo 15, versos 22 em diante, que diz assim: E eis que uma mulher cananeia, que viera daquelas regiões, clamava: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Minha filha está horrivelmente endemoniada. Ele, porém, não lhe respondeu palavra. E os discípulos, aproximando-se, rogaram-lhe: Despede-a, pois vem clamando atrás de nós. Mas Jesus respondeu: Não fui enviado, senão às ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Então ele respondeu e disse: Não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela, contudo, replicou: Sim, Senhor. Porém, os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então Jesus lhe disse: Ó mulher, grande é a tua fé. Faça-se contigo como queres. E desde aquele momento sua filha ficou curada. Antes de podermos nos aprofundar um pouco mais no nosso estudo de hoje, eu gostaria de orar junto contigo. Obrigado, Pai, por tua palavra. Fale conosco através dela, através do teu Espírito. O mesmo que agiu com Mateus quando ele registrou as palavras que lemos. Em nome de Jesus oramos. Amém. Quando pensamos aqui no texto que acabamos de ler, pensamos numa mulher desesperada que é de uma região que havia sido rotulada como uma região extremamente pagã, com gente pagã, com um histórico anterior de gente que causou um verdadeiro estrago na nação de Israel. Estamos falando especificamente da rainha Jezabel, que vinha direto da cidade de Sidom, até porque a Bíblia vai mencionar que ela era filha de Etbaal, rei dos Sidônios. Ou seja, o pai dela era rei e sacerdote de Baal. Ela, como filha desse Etbaal, ela vai para Israel e vai trazer essa religião tremenda para o contexto de Israel, que vai trazer prejuízo tremendo para a nação. Além disso, as duas mulheres, duas das esposas de Salomão, que também vieram dessa mesma região e que causaram um grande estrago, desencaminhando o homem mais sábio que já vivera na nação. Não é à toa que essas pessoas não tinham nenhum tipo de amor e nem de respeito pelas pessoas dessa mesma região, nem mesmo os discípulos de Jesus. Talvez, quando Cristo Jesus seguiu para aquela região, eles tenham imaginado que Jesus havia seguido para lá simplesmente porque ele estava sendo perseguido na região da Galileia e na região da Judéia. Ou porque ele quisesse algum tempo de descanso. Mas o fato é que Jesus estava indo para dar uma lição aos próprios discípulos, nós falamos sobre isso na lição de ontem, e ao mesmo tempo para poder alcançar pessoas daquela região. E no meio desse processo todo, uma mulher cuja filha estava terrivelmente endemoniada. Essa mulher vem atrás de Jesus e ela vai gritando pelo caminho: Senhor, tem compaixão de mim, tem compaixão da minha filha, Jesus, filho de Davi. Essa mulher com certeza já tinha algum conhecimento da parte do Senhor. Salomão, no período em que ele havia reinado em Israel, ele possuía relações comerciais muito fortes com a região de Tiro e Sidom. Talvez por isso ele tenha também tomado duas esposas daquela mesma região. Boa parte do processo de navegação que foi estabelecido pelo Salomão se baseava nas relações comerciais com essas duas cidades. Provavelmente o conhecimento de Deus tenha chegado lá também, ainda que talvez muito pontual. Essa mulher tinha algum conhecimento porque ela vai atrás de Jesus e ela vai dizendo: Jesus, filho de Davi. Jesus ignorou essa mulher. E é interessante aqui, há um texto que vai aparecer aqui no nosso guia de estudos, um texto do livro de Atos das Nações, na página 316, aonde a explicação a respeito da atitude de Jesus em relação à mulher é apresentada. Veja, o texto diz: Cristo não atendeu imediatamente à súplica da mulher. Recebeu essa representante de uma etnia desprezada como teriam feito os próprios judeus,
Agindo assim, era seu objetivo impressionar os discípulos quanto à maneira fria e insensível com que os judeus tratariam um caso como esse. Ilustrada pela forma como ele recebeu a mulher, ele queria impressioná-los, ou seja, os discípulos, também quanto ao modo compassivo pelo qual desejava que eles lidassem com essas aflições, conforme exemplificou ao atender posteriormente o pedido dessa mulher. Portanto, o que o texto está mencionando para a gente é que Jesus não atendeu imediatamente por causa dos discípulos. Ele queria que eles entendessem como era horrível tratar uma pessoa daquela forma. A mulher vinha gritando atrás de Jesus e Jesus a ignorou completamente. E os discípulos se aproximam de Jesus assim: Senhor, nós vamos mandar ela embora. Essa mulher está incomodando a gente. Nessa altura, Jesus vai parar para poder conversar um pouco com ela, sabe? Quando você vai olhar para o texto, você percebe que essa atitude por parte dos discípulos era por causa do nacionalismo deles. Eles haviam, antes do cativeiro da Babilônia, eles haviam se misturado com as nações vizinhas e abraçado os deuses delas. Depois do cativeiro da Babilônia, eles foram completamente curados da idolatria, mas acabaram se fechando num ostracismo tão grande que eles não conseguiam se relacionar com pessoas de outra etnia. E Jesus queria que isso também se rompesse. Isso também é verdade na nossa história quando nós olhamos para pessoas que não são da mesma fé que nós e já estabelecemos rótulos para essas pessoas. Quando não nos permitimos uma aproximação sadia com algumas pessoas, porque elas simplesmente pensam de forma diferente da nossa. Como nós poderemos influenciar as pessoas se nós não as respeitamos? Se nós tratamos com amor, o mesmo respeito que gostaríamos de receber da parte deles, nós devemos oferecer. Isso tem que fazer com que nós paremos para pensar. Uma das regras básicas para que sejamos capazes de influenciar pessoas, principalmente pessoas que são diferentes de nós, pessoas que pensam diferente de nós e que têm uma religião diferente da nossa, é o respeito pelo outro. Pense nisso. Vamos orar juntos? Senhor Deus, amado Pai, obrigado por tua palavra e porque através dela o Senhor nos exorta, nos corrige, nos ensina, nos instrui. Por favor, nos ajude a podermos respeitar o outro, sem, entretanto, permitir que o outro nos influencie no sentido de fazer com que deixemos as suas verdades. Mas, ao mesmo tempo, que tenhamos respeito pelo próximo, mesmo que ele pense de forma muito diferente da nossa, para que possamos influenciá-lo para o bem, para a tua palavra. Dê-nos esse respeito pelas pessoas. Ajuda-nos também, Pai, e ouve os nossos pedidos de oração. Muitos deles foram enviados para a nossa comunidade. Por favor, ouça e responda. Também aqueles pedidos que estão no coração dos seus filhos. Talvez agora, Pai, haja algum desses meus irmãos, junto comigo, que ao orar, se pergunta quando será que haverá uma resposta do céu para a minha petição. Que essa resposta venha nessa semana, Pai. Pois oramos em nome de Jesus. Amém. Amanhã continuaremos o nosso estudo e o tema que vamos analisar será Fé na Terra. Eu estudo a lição e você?